A você que me assiste, a paz seja convosco. Meu nome é Jeremias, eu sou um pregador da Palavra de Deus, chamado e escolhido por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ansiedade. Tenho ouvido muito nesses dias falar sobre ansiedade, sobre crise de ansiedade, e eu gostaria de falar um pouco com você sobre esse assunto dentro da perspectiva bíblica, dentro de uma visão bíblica a respeito desse assunto. Claro, respeitando a opinião dos psicólogos, as orientações médicas que são de extrema importância e super válidas, claro, não estou anulando isso, mas quero mostrar para você uma outra perspectiva, você que de repente sofre desse mal ou que conhece alguém que tem esse problema de ansiedade na sua vida, que na verdade todos nós experimentamos ansiedade num momento ou outro da nossa vida, na verdade? Não estamos isentos disso. Mas eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus que fala um pouco a respeito desse assunto, que se encontra aqui na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que interessante, eu li essa palavra, me chamou a atenção, e a Bíblia ela vai falar em várias outras passagens a respeito da ansiedade. Olha só, eu quero ler aqui Mateus. Jesus também fala a respeito desse assunto, aqui em Mateus, falando da ansiedade, lá no capítulo 6, uma passagem inclusive bastante conhecida, onde Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha só, a ansiedade ela é um estado emocional, é uma preocupação, muitas vezes até exagerada, com o futuro. E Jesus está dizendo aqui nessa passagem a respeito disso, e o ruim da ansiedade é que ela não acrescenta nada de bom na nossa vida, ela não resolve o problema. Você fica preocupado, ansioso com alguma situação do amanhã, do futuro, ou um futuro distante, ou um futuro próximo, e ela não vai resolver nada, porque Jesus disse assim aqui, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, a ansiedade ela não resolve nada. Mas, claro, a pessoa não fica ansiosa porque ela quer, é um estado emocional, muitas vezes uma preocupação. E aí Jesus continua dizendo, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que coisa maravilhosa! A Bíblia nos orienta, Jesus está nos orientando aqui a confiar em Deus. Eu estava vendo uma reportagem do Dr. Drauzio Varela, um médico muito bem conceituado, com bons conselhos. Estava vendo um vídeo dele falando a respeito da ansiedade, algumas dicas, alguns conselhos a respeito de respiração, a respeito de a pessoa que está ansiosa procurar ter bons pensamentos, pensar em boas coisas,
né? Dar um passeio num lugar, numa praça, num campo, num jardim, procurar, né, ver a natureza, para que aquele nível de ansiedade baixe, né? São alguns conselhos que ele dá muito válidos. E Jesus aqui ele já dava esse conselho, né? Observai as aves dos céus, observai os lírios do campo, né? Observai e veja o cuidado de Deus para com os passarinhos, com as plantas, com as flores. E se Deus cuida assim da natureza, Ele não vai cuidar de você? E uma outra passagem que eu gostaria de deixar para o seu coração, que se encontra aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só, a ansiedade, ela tira a nossa paz, traz preocupação, né? A mente fica agitada, o coração acelera. E aqui diz que se você colocar a sua ansiedade diante de Deus, através da oração, né, a paz de Deus, que o que nós tanto precisamos é dessa paz no nosso coração, ela virá sobre a nossa vida, guardando a nossa mente e o nosso coração. É o que precisamos, né? E o mundo anda muito agitado. Uma vez um irmão meu perguntou para mim, né, qual eram os meus planos para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Olha, é importante nós fazermos planos, mas o mais importante é nós descansarmos em Deus. Muitas vezes essas coisas, esses conselhos que são dados aí na internet, né, para você se projetar, se programar para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, 10 anos, muitas vezes traz ansiedade para o coração das pessoas. Confie em Deus, né? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Claro, você não vai viver uma vida de qualquer jeito, desorganizado, não, mas que isso não seja uma preocupação para você. Faça os seus planos, os seus projetos, mas coloca na mão de Deus, né? Deixa Deus cuidar de você. E aqui eu gostaria de finalizar te dando um segredo. Nesse versículo que eu li lá no início, em 1 Pedro, que ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você subir um versículo, né, o versículo 6, você lê um versículo antes, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você sabe o que é se humilhar sob a mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus? É você reconhecer que você não consegue resolver aquele problema. Você não consegue resolver essa situação. Então é você, diante de Deus em oração, reconhecer: meu Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. É reconhecer o poder e a soberania de Deus na sua vida. É reconhecer que muitas vezes nós não temos como resolver o problema, mas colocar a nossa vida e a situação na mão de Deus e confiar nele. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Coloca na mão de Deus. Quando você coloca a sua vida, a sua família, os seus problemas, os seus projetos, seja o que for, na mão de Deus, você descansa e deixa Deus trabalhar em seu favor. Fica aqui o meu conselho para você, baseado na palavra de Deus, que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus, em oração. Não é levar a vida de qualquer jeito. Esses conselhos médicos que eu citei aqui, que eu vi no vídeo, que eu li alguma coisa a respeito, são importantes. Fazer uma caminhada, às vezes deixar essa euforia, essa correria, passear com a família, tomar um sorvete, observar, né, a natureza, aquilo que Deus criou, sabe? Desligar um pouquinho a mente dos problemas, das preocupações, tudo isso é importante. Mas coloque a sua vida na mão de Deus. Deixa Deus cuidar de você. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus poderoso que te ama e quer cuidar de você.
O meu desejo para você é que você viva uma vida desacelerada, descansado no Senhor. Descanse no Senhor, deixa Ele cuidar de você. Deus, Ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. Cuidado com certos conselhos. Vá para o conselho da palavra de Deus e deixa Deus cuidar da sua vida. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma breve oração por você. Querido Deus e maravilhoso Pai, apresento, Senhor, cada uma das pessoas que me assistem, que me acompanham aqui nesse canal, que o meu desejo é que seja um canal de bênção. Senhor, alcança a vida de cada um. Se existem pessoas me assistindo agora que estão ansiosas, que elas possam experimentar o descanso, o cuidado do Senhor sobre a vida delas. Eu peço, Senhor, a tua bênção. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. A minha oração eu faço aqui, desta cidade do interior de São Paulo, mas o Senhor é poderoso, através da minha voz, através dessa oração, alcançar todas as pessoas que me assistem nesse momento, estejam elas aonde estiver, porque o Senhor é um Deus onipresente. Eu sei que o Senhor pode alcançá-las aí onde elas estão agora. Assim eu oro, meu Deus, te pedindo e já te agradecendo, porque eu creio no milagre. E então assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, descanse em Deus e experimente as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.